Podemos assentar o instante, meus amados irmãos, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. A Igreja celebra hoje o seu alimento, a sua força, a sua fonte. Os documentos da Igreja dizem que tudo o que nós fazemos nasce da Eucaristia. A Igreja nasce da Eucaristia. E, por consequência, a Eucaristia também nasce desta comunhão da Igreja. Por isso, é fundamental, é essencial, não dá para imaginar a Igreja sem a Eucaristia. E a nossa vida também. A nossa fé não dá para imaginá-la sem a Eucaristia. Ela é alimento, ela é sustento. Por isso que a Eucaristia é pão, é comida. E é também a presença real de Jesus. E aqui, meus irmãos, celebrar hoje o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é celebrar a sua presença real. E as pessoas no mundo de hoje têm confundido um pouco isso, não só no mundo de hoje, né? Mas ao longo da história. Mas Deus não está em todo lugar? Por que eu preciso ir para a igreja? Deus não está na natureza? Deus não está nos animais, nas flores? Deus não está no próximo? Está. Por analogia. O que é que significa isso? Por comparação. Mas em nenhum lugar Jesus está presente como na Eucaristia. A Eucaristia não é analogia, não é comparação, não é símbolo. Eucaristia é o quê? Presença real. São Francisco de Assis, ele teve uma experiência lindíssima de Deus na natureza. São Francisco chegava a passar meses dormindo na natureza, na selva mesmo. Daí o protetor dos animais. Mas São Francisco de Assis, todas as vezes que ele avistava uma igreja, estivesse onde estivesse caminhando, ele se ajoelhava. É daí que vem aquela oração antiga: Deus vos salve, casa santa, onde Deus fez a morada. Ali mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Mas ele não se ajoelhava quando ele via o leão, quando ele via o lobo, o urso, não. Ele sabia a distinção. Adorar somente a Deus ou a hóstia consagrada. Deus está presente em tudo, é verdade. Mas como na hóstia consagrada, não. Aqui é presença real. Daí a nossa importância de vir à casa onde Deus mora. Onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. É só aqui que Deus estará como em nenhum outro lugar. E isso nós precisamos entender, porque é nisso que reside a nossa fé, meus irmãos. A nossa fé é num milagre de transubstanciação, de mudança da substância. É o pão que se torna corpo e o vinho que se torna sangue. Sem esse alimento não dá para a gente pensar numa vida longa na presença de Deus. Vocês lembram que a Eucaristia, em diversos textos litúrgicos, é chamado de pão dos anjos. Quando Elias estava cansado, lá no monte de Mambré, os anjos apareceram e disseram: levanta-te e come. Como se ele dissesse: levanta, vai para a missa e continua. É isso. Levanta e come. Se alimenta da Eucaristia, vai na missa e depois você recobra suas forças, suas energias. Meus irmãos, a presença real de Jesus na Eucaristia não é privilégio da igreja só, é graça, é diferente, é misericórdia, é amor, é promessa de Jesus.
Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E está mesmo. A sua presença na Eucaristia é fruto de sua promessa, porque Deus é fiel nas suas promessas. E Ele prometeu: eu estarei convosco, estejam unidos a mim. Da parte de Deus, não tem distância nenhuma do nosso coração. Ele sempre está perto. Às vezes nós é que nos distanciamos um pouquinho. E aí a Eucaristia nos ajuda a recobrar a proximidade. A Eucaristia é intimidade. Intimidade mesmo. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que a Eucaristia e a adoração é o segredo da santidade. É o segredo da santidade de uma pessoa. Por isso, nós vamos ter nessa Santa Missa o primeiro gesto de comungar Jesus, de recebê-lo no seu coração, no seu interior. Mas depois, nós somos convidados a termos momentos de adoração, de momentos de conversa com Jesus na Eucaristia. E aqui a gente só encontra dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. O Santo dos Santos está aqui, ó. Da rua para entrar na igreja nós temos degraus. Para entrarmos no adro da igreja, outros degraus. Para subir ao presbitério, outros degraus. Para chegar ao sacrário, ainda mais. Essa diferenciação arquitetônica que todas as igrejas possuem é para dizer: aqui está o nosso segredo, entre aspas. Segredo não, aqui está o nosso mistério, é uma palavra mais apropriada. E para concluir, toda vez que acontece a efusão do Espírito Santo na missa, o padre usa as palavras: santificai estas oferendas. Quando ele usa essas palavras, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se une à igreja e transforma aquelas espécies do pão e do vinho em corpo e sangue. É como se Jesus estivesse no Evangelho de hoje dizendo: olha, está na hora de alimentar esse povo da paróquia de São Pedro. Está na hora do Espírito Santo alimentá-los, porque senão eles não vão conseguir dar sequência à vida deles. Eles dependem do meu corpo e do meu sangue. Quem não compreendeu indo a isso, meus irmãos, pode sofrer de anemia espiritual. Sabe quando é que o médico dá o diagnóstico de anemia? É falta de nutrientes. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Falta de Eucaristia, de adoração, de comunhão, causa anemia espiritual. Quais são as características de uma pessoa anêmica? Ela fica fraca, sim ou não? Ela fica desanimada, sim ou não? Afeta até o psicológico da pessoa? Aí o que é que o médico recomenda? Coma feijão. Aí na missa, o padre diz: vai para a igreja, confessa, vai comungar, recobre o caminho, vai se entregar à anemia. Ela vai atingir todos os seus espaços, pode se tornar uma doença mais grave. E você sabe que isso pode acontecer? O abandono da Eucaristia pode transformar a anemia numa doença muito mais grave e crônica, onde a pessoa pode não mais sentir falta de Deus. Você já encontrou pessoas assim? Ela não vem na missa, não sente falta. Ela não comunga, não sente falta. Ela não confessa, não sente falta. Não reza, não sente falta. A pessoa morreu. Alguém precisa dizer para ela: você morreu, você não está sabendo, não? Porque se não sente falta disso, que é a nossa vida, se acostuma sem isso, é porque é uma vida necrosada. Outra comparação que eu gosto de fazer é com o dente, né?
Você tem sensibilidade ao calor, ao frio? Se sim, o dente está vivo. Se não, ele morreu. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Não sentir falta da Eucaristia, cuidado. Sua alma pode ter necrosado e você não sabe. Não sentir falta da Eucaristia, achar que é tudo a mesma coisa, um domingo sim, 5 domingos não. Cuidado, porque pode ter ultrapassado o diagnóstico de anemia espiritual. Nós não vivemos sem Deus. Nós não conseguimos sobreviver sem o ar que respiramos. Então, meus queridos, não deixemos que a nossa alma fique necrosada, que a gente se acostume a uma vidinha, vou chamar de vidinha sem Deus, sem Eucaristia, sem missa, sem oração. Isso pode causar problemas gravíssimos para a nossa vida. Que nessa festa do corpo e sangue do Senhor, Ele nos reanime para levantarmos-nos de nossas anemias espirituais e buscarmos o verdadeiro alimento. Amém. Ave Maria. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.